tarde, lendo os dossiês, é que eu descobri que eu era terrorista, eu não sabia. Eu saí para passar uma semana e fiquei 10 anos fora do Brasil. Meu nome é Benedicta Save. Eu fiquei no tribunal uns 15 anos por aí. Eu já namorava Carlos Figueiredo Sá, na época em que ele era juiz. Ele me nomeou para a Justiça do Trabalho. Depois houve um concurso que eu participei e continuei no tribunal. Em princípio, eu era datilógrafa de juiz, de audiência. Uma coisa que eu adorava, porque eu era muito boa datilógrafa, modéstia à parte. Depois eu fui para a biblioteca, fui trabalhar na biblioteca, fui bibliotecária. E até 1969, quando eu fui demitido por abandono de cargo. Saí do tribunal, não pude voltar por questão política e eles me demitiram. Eu trabalhava na Ford, era secretária de um dos diretores da Ford Motor Company. E tinha uma amiga que era amiga do Carlos. Um dia ele foi buscá-la. Naquela época ninguém tinha muito carro, né? As pessoas ainda não tinham carro. As moças, por exemplo. E estava com um primo, eu e a minha amiga fomos atrás. E ele foi me namorando pelo espelho. Aí no dia seguinte me ligou. Aí começou a insistir muito, eu acabei saindo de jantar com ele. Aí comecei a me apaixonar. Era um homem que tinha uma sensibilidade para com o social fora de série. Tinha na época 5 desembargadores, nada mais. Parece que hoje tem muito mais, né? Os juízes de juntas, eu não me lembro quantos eram, mas eram muito poucos em comparação com hoje. E era um ambiente muito agradável, um ambiente de trabalho sério, as pessoas se respeitavam. As sentenças do tribunal, no meu ver, eram sentenças muito justas, porque os 5 desembargadores, eles peleavam muito entre si, eles brigavam entre si, mas todos tinham uma consciência muito séria da juridicidade que eles organizavam, que eles praticavam, entende? Teve uma greve dentro da fábrica e o meu patrão me chamou para testemunhar contra uma líder do movimento. Então ele moveu um processo de demissão contra ela e queria que eu fosse testemunha. E eu pedi demissão e não testemunhei. E a partir daí eu comecei sempre a me preocupar, comecei a ler e comecei a me interessar. Como eu estudei no Mackenzie, eu vivia em contato com os CCCs da vida. Então, quando houve a briga da Mackenzie, eu participei do lado da USP, da filosofia. A ditadura foi fazendo aquelas barbaridades, você foi acompanhando e a raiva e o ódio contra a ditadura foi aumentando. Eu não concebia a ideia de que ninguém fizesse nada. Então eu disse, bom, pelo menos a gente vai tentar. Olha, como todo processo político tinha interferência, porque não podia deixar de ser. Tinha juízes que tinham medo. Eu sentia ao tal ponto que tinha, por exemplo, uma amiga que era juíza. Um dia eu dei a ela uma apostila do Carlos. Ela abriu a apostila e falou, não me dá aqui, não me dê aqui. No tribunal. Muitos deles estavam com um processo assim, viviam com medo. Não é? E principalmente depois do ato institucional número 5, aí então ficou pior. Por isso que é importante a cabeça do magistrado, que ele tenha um sentido social de justiça. Em 1969, o Carlos Sá estava sendo procurado, ele era professor, estava dando aula em Taubaté. Chegou um dia que o diretor da faculdade disse, olha, eles estiveram aqui procurando por você, o DOPS, o pessoal do DOPS. E depois no tribunal foram procurar por ele. Então a coisa começou
a piorar. Foi aí que ele precisou sair. De Buenos Aires ele ficou poucos dias e depois ele foi para Montevideo. E em 1969, aliás, 10 de maio, praticamente, um dia exatamente, 10 de maio, eu decidi que ia passar uma semana com ele, no aniversário dele, que ele fazia aniversário em abril. Convidei a minha irmã para me levar, porque eu ia sozinha e eu pretendia ir de Fusca. Foi aí que a UDOP chegou lá em casa, a polícia, o BAN, Operação Bandeirantes. E eles entraram, agenaram lá a casa, meu pai, minha mãe quase desmaiou, meu pai, derrubaram gavetas. Aí já não pude voltar. Meu primo, que era médico-major do Exército, me ligou para Montevideo e disse, olha, nem pense em voltar agora, que o teu nome está na lista dos aeroportos e da fronteira. Mais tarde, lendo os dossiês, é que eu descobri que eu era terrorista, eu não sabia. Eu saí para passar uma semana e fiquei 10 anos fora do Brasil. Eu nunca pude voltar, porque a situação no Brasil foi piorando. Muitos colegas nossos foram presos, torturados, exilados. Sei que o fato foi concedida a licença por 2 anos. Como eu não compareci na data que deveria comparecer, eles moveram um processo e aí que eu fui demitida. Eu imagino que por sermos nós pessoas que defendíamos a democracia e éramos contra a ditadura militar, pesou muito na decisão deles. Eu cheguei no Uruguai, acho que foi dia 10 de maio de 69. Aí houve a vitória do Allende e a gente foi para o Chile. Então no Chile tinha o Darcy Ribeiro, que o Darcy também estava lá, José Maria Rabelo, que tinha uma livraria também lá, tinha o Vandré, mas estava um clima muito cansativo, e mesmo porque a gente tinha tido um terremoto muito violento. Então a gente resolveu passar uma temporada em Paris. Nós descemos do navio quando ouvimos pelo rádio que o Allende tinha caído. Não podemos mais voltar, porque tivemos que deixar tudo para trás. Chegamos em Paris com uma malinha para passar 15 dias. Aí ficamos 7 anos mais. Aí Paris foi muito triste, né? Porque aí a gente foi preso mesmo, aí nós fomos presos. Esse tal de Chalot era um terrorista latino-americano. E eles armaram uma armadilha para prender esse terrorista. E ele, o Chalot, matou 1 ou 2 dos agentes de elite e escapou. Então disseram, eles estavam procurando um Carlos, latino-americano, terrorista. Para eles, todo mundo exilado era terrorista no conceito dele. Depois que houve o problema do Charlot, aí que nós fomos expulsos da França. Deixamos todo o apartamento montado outra vez, fizemos a malinha e fomos para o aeroporto. Eles nos acompanharam até dentro do avião. E aí nós fomos para Portugal. E lá ficamos 4 anos, 3 anos mais. Portugal foi a melhor de todas, né? Porque a gente já chegou, quando nós descemos assim do avião, foram nos esperar no aeroporto. Márcio Moreira Alves, estava o Davi Lerner, tinha um monte de gente nos esperando. E quando a gente chegou, foi nos levar para jantar, num restaurante muito bonito que tinha um pátio. Quando eu desci, tinha uma senhora de negro sentada, uma das coisas mais lindas que eu nunca esqueci, mexeu com o meu coração. Eu desci, quando eu cheguei no pátio, a senhora falou, boa noite, senhorita. Aquele boa noite sonhou assim para mim, sabe? Com uma coisa tão linda. Eu falei, meu Deus, só minha língua, não, eu quero falar em português, que bonito. A gente falava por telefone. E era aquele contato normal da família, saber o que nasceu uma criança, nasceu outra já fez tantos anos, tal. Muitas cartas, tem muitas cartas. Você viu? Tem mais outro pacote assim. E a saudade, né? A saudade é mortal. A saudade é muito grande. Estar longe de um país seu, que você luta por ele, que você gosta do teu país e que você não pode chegar, né? Você não pode entrar, que você não cometeu nenhum crime. O crime de pensar diferente. Uma das coisas muito agradáveis eram as manifestações que tinham no Chile. Eu era inclusive companheira do André, nós íamos muito juntos nas manifestações. E o Darcy vivia lá em casa, o Darcy era, inclusive disse que foi apaixonado por mim.
Disse que foi o único amor platônico que ele teve na vida, porque ele era muito amigo do Carlos. Eu tenho os livros dedicados aqui para mim. Na dedicatória ele diz, Charlot, meu irmão, de tinha mon amour. Ele era muito legal, muito, muito inteligente. Outra coisa foi a amizade com os nacionais. Tenho amigos em Portugal, tenho amigos na França, tenho amigos no Uruguai. Então, essa era uma das coisas boas. Em Portugal, por exemplo, a gente criou um grupo de mulheres exiladas. A gente formava grupos, íamos ajudar os camponeses a colher azeitona. Eram atitudes gostosas, alegres. O processo da anistia já estava em pauta. Depois de 2 meses ou 3 meses que já estava tudo resolvido, eu voltei. E eu voltei de navio, porque eu tinha que trazer a bagagem. Pela primeira vez eu trouxe tudo que precisava, porque todo o resto a gente ia deixando, né? Aí quando chegou no Rio de Janeiro, eles me chamaram pelo microfone, já sabia. E era a Polícia Federal, a polícia já estava lá, dentro do navio. E tiraram meu passaporte e me acompanharam até aqui. Então aqui já desceu aquela foto que você levou, aquela chegada ali, que tá o pessoal do DOPS atrás. Aí revistaram minha bagagem, abriram tudo a bagagem. Pegava a roupa, os vestidos, fazia assim, ó, na barra para ver se não tinha, né? Uma coisa tão ridícula que você não faz ideia. Fui lá depor no dia seguinte, contei aquelas coisas todas e acabou a história, né? Aí ficou tranquilo. O Hélio Tupinambá sempre foi muito ligado a nós, éramos amigos, apesar de eles terem muita divergência dentro do tribunal, ele era amigo pessoal nosso. E o Hélio Fonseca disse, não, eu estou fora do tribunal já, eu vou ser teu advogado e vou entrar com o processo de reintegração. E foi um sucesso, porque o relator do processo deu uma sentença muito bonita e foi acompanhado por unanimidade, se não me engano. Me reintegraram no tribunal. Nessa altura eu tinha sido chamada para trabalhar no Memorial da América Latina. Mas aí eu pedi uma licença e voltei para o tribunal, assumi, fiquei uns 3 meses e pedi aposentadoria. Porque nesse ínterim eu já tinha 32 anos de contribuição. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E contaram os 10 anos de exílio. Tudo na vida está jogado num tempo e num espaço. Há determinada época da tua vida que você tem que tomar atitudes. Por isso que eu digo que se eu tivesse que repetir, repetiria tudo. Tudo, não voltaria atrás uma grama. Tive tudo que uma mulher podia ter. Tive muitas alegrias, tive tristezas, tive muitos amores, tive muitos amantes e tenho muitos amigos. Que mais? Tive uma vida que realmente foi uma vida muito cheia de atividades, de atitude. Vivi, enfim. Mas você conviveu com Darcy Ribeiro, meu Deus, com Gilberto Freire. Falei, ué, nossa, mas ela fica assim, ela fala, mas eu não acredito que não sei o quê. Sabe, ela parece assim que é uma coisa do outro mundo. Mas é.